Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tô aqui mais trazendo um vídeo especial. A gente vai falar um pouco da história da Cori, que esse aqui é minha outra conta. Eu tô aqui para agradecer os 13 inscritos já. Quero agradecer muito vocês. Aí a moto passando. E vamos pros diálogos, tá? Se tiver, digamos, um corte, porque eu pausei, beleza? Porque eu tenho medo que o vídeo pause do nada, beleza? Então vamos para os diálogos. Aqui é quando a Cori meio que se incomoda depois do Lance chamar um pouco a atenção dela, vamos dizer, e o Nebra também. Aí a guardiã faz dela. Então vamos pro diálogo, né? Vamos aumentar a musiquinha, né? Os motos aqui passando. É horário de vender pizza. Tá. Tudo bem, Cori? O Lance não deveria ter falado com você daquele jeito. Não se preocupe, não foi a primeira vez. E pela personalidade dele, não será a última. Mas eu não estou nem aí, eu também faço isso às vezes. Entendi, pelo jeito que você foi embora, achei que você tivesse ficado brava. Eu só não estava a fim de responder. Não estou em condições de começar um debate. Eu percebi que você parece estar nervosa. Eu pensei que fosse por causa do comentário do Lance. Mas se você diz que não é por causa do mar? A Cori olhou para mim, séria. Eu nunca a tinha visto desse jeito. Um pouco. Eu acho que poderemos limpar, mas mesmo assim é bem preocupante. É por causa de outra coisa também. Eu não estou muito afim de chegar nas montanhas. A Huang Hua me disse que você morava lá, antes de ir para o QG. Você não está feliz em voltar para casa? Acho que não. Não é mais a minha casa. Na verdade, tenho certeza, sim. Definitivamente não é mais minha casa. A Huang Hua não te deu os detalhes? Não, eu também não perguntei mais. Eita, qual era o mesmo? Aqui o diálogo eu lembro qual era a certa. Eu imaginei que seria melhor se você me contasse se quisesse. É a primeira. Eu imaginei que seria melhor se você me contasse se quisesse. Obrigada, justamente. Acho que é o momento para te contar. Saber um pouco mais sobre mim pode ser útil para a missão. Já que vamos encontrar pessoas que eu conheço, você precisa saber algumas coisas. Eu digo isso, mas não é completamente por causa da missão. Se a gente quiser ser melhores amigas, precisaremos aprender a nós mesmos a nos conhecer. Eu não pude deixar de rir. Pode rir, mas você vai acabar caindo no meu charme, como tantos outros antes de você. Não me surpreende que muitos já tenham caído. Eu sabia que quando eu era mais jovem, eu jogava no outro time. Mas acredite se quiser, o homem conseguiu me seduzir. O homem cujo lado sombrio eu não consegui ver. Que eu não consegui ver. Ele me cortejou incansavelmente por meses e eu acabei caindo no feitiço dele. Eu achei que ele estava realmente interessado em mim, que ele era diferente dos outros. Você deve imaginar que muitos pretendentes se jogavam aos meus pés. Realmente, se você já era tão charmosa quanto hoje, não me espanta. Não tinha muito a ver com o meu charme. Era
A Cori franziu os olhos como se ela estivesse excitando. Você sabia que eu era a princesa em Genkaku? O quê? Não, eu não fazia ideia. Por isso, por isso os vários pretendentes faz sentido. Você está insinuando que se eu fosse plebeia, eu não teria pretendentes? Não, claro que não. Eu só concordei com você o que você falou. Estou te enchendo, enfim. Muitos homens se interessaram por mim por causa da minha posição. Mas ele não. Ele se interessou por quem eu realmente era. Pelo menos foi o que ele me fez acreditar. Nós nos casamos com a benção da família real, quer dizer, da minha família. Eu pensei que seria o dia mais feliz da minha vida. Que erro! Na verdade, foi o começo dos problemas que deu tudo errado. Você se lembra quando eu falei sobre os homens no poder? Você tinha falado que não gostava deles. Sim, eu lembro bem. Isso mesmo. Não se trata de uma raiva irracional. Eu desconfio dos homens de poder porque eles são capazes de estragar tudo. Mas, como eu era a herdeira do trono, quando eu casei com aquele homem, eu acreditei em um homem de poder. E como eu deveria ter desconfiado desde o começo, não demorou muito para ele abusar do poder. Mas se você era a princesa, ele não poderia ter mais poder. O que você. Ou. Calma aí. Mas se você era a princesa, ele não poderia ter mais poder do que você, ou poderia. A Cori sorriu para mim, cheia de compaixão. Acho que eu falei besteira. Continuando. Eu tive que pausar o vídeo porque eu tinha medo que cortasse de novo, então eu vou continuar. Na teoria, não, mas na prática as pessoas tendem a dar mais atenção aos homens. O rei era o meu pai, ele queria um filho como herdeiro. Como eu não tenho irmão, o meu marido pode ocupar esse lugar. O meu pai explicou que seria melhor assim e que eu precisaria de tempo para educar os herdeiros do trono, que eu precisaria aprender não somente a ser uma boa princesa, mas uma boa mãe. E que durante esse tempo o meu marido poderia ocupar o lugar do meu pai. Ele encontrou uma tutora para me ensinar tudo o que eu precisava saber sobre o trabalho doméstico. E, ao mesmo tempo, pediu para que ensinasse a ele como ser rei. Ele disse que seria temporário, até eu poder assumir o poder. Mas isso nunca aconteceu e, pouco a pouco, ele foi substituindo em tudo. Falando assim, você deve estar se perguntando, como não previmos isso? Mas ele foi sutil. Foi pouco a pouco durante anos, até o momento em que eu percebi que não fazia mais parte do governo. E principalmente que ele tinha acumulado poder suficiente para ser invencível. Quando eu falei sobre isso com meu pai, foi como se tivesse entrado por um ouvido e saído pelo outro. O meu marido tinha colocado minhocas na cabeça dele, dizendo que eu ficaria muito mais feliz fazendo apenas o meu papel de mãe. E a que ponto ele tinha certeza de que eu tinha sido feita para isso? Cuidar de casa e respeitar o protocolo. Então meu pai não via mais em mim a chefe em que eu poderia ter
me transformado. Ele me via somente como uma esposa modesta e futura mãe. Mas você protestou? Ninguém te apoiou? Nem a sua mãe? A minha mãe nunca conseguiu convencer o meu pai de nada. E de qualquer maneira, ele morreu pouco tempo depois, enquanto dormia. Eu tenho certeza de que foi o meu marido que o assassinou. Ele substituiu o meu pai imediatamente, se transformando no monarca legítimo do reino. Ele tinha conseguido mudar as leis de sucessão, sem mesmo que me desse conta. E a minha mãe não pode continuar como rainha depois da morte do meu pai. Ela não se revoltou, ela permaneceu na corte, mas sem governar. Ela aceitou completamente a ideia de que governar não era o papel dela. Ela só pensava em ter netos para poder mimá-los. As minhas reivindicações para participar do governo foram completamente ignoradas, sendo que elas teriam sido completamente legítimas há alguns anos. Mas na época elas foram vistas como radicais, extremistas. O golpe do meu marido tinha funcionado. Naquele momento eu entendi que eu tinha perdido, que o meu marido iria reinar sozinho e que eu me transformaria na minha mãe. Isso até que o novo rei decidisse que queria outra mulher e que eu fosse assassinada. Então eu aproveitei a confusão e fugi. Eu fui embora sabendo que eles demorariam dias para perceber que eu tinha desaparecido. Eu andei em direção ao sul por vários dias, até atingir a praia. Eu embarquei no primeiro navio em direção às terras de El. Eu sabia que a guarda tinha como chefe uma kitsune que tinha fugido das terras de Jade. Então eu tinha esperança de ser bem acolhida e foi o que aconteceu. E até então eu nunca mais tinha voltado. A Cori se calou. Estou chocada em muitas informações. Eu não sei o que responder. Que é a última, tá? Para quem não sabe. Obrigada por ter compartilhado a sua história comigo. Eu fico emocionada. Fico muito emocionada. Principalmente uma história tão difícil. Sinto muito que você tenha passado por isso. Sem problemas, eu estou bem agora. Já passou. De qualquer maneira, ficarei feliz quando formos embora. Enfim, pelo menos agora você sabe tudo o que precisa sobre mim. Tenho a impressão de que ficamos mais próximas, não? Se continuarmos assim, vamos virar melhores amigas rapidamente. Aliás, você não quer me contar um pouco mais sobre você? Para equilibrar as coisas, né? Sério? Mas você já sabia tudo sobre mim antes mesmo de me reconhecer. As coisas já estão equilibradas. Eu só sei que você fez em Eldária. Não conheço a sua vida de antes. A minha vida de antes não existe mais. Ela foi apagada. O quê? Como assim? Você quer dizer que não se lembra de nada? Nada mais? Não, de mais nada? Não muito, pelo contrário. Eu sou a única que ainda se lembra. Ninguém na Terra sabe que eu existi, nem mesmo os meus pais. Eu não tenho um passado, somente lembranças. Eu não tenho uma vida de antes. Eu não tenho mais uma vida de antes. Agora, a minha vida é aqui. Nada e ninguém me espera na Terra. Mas como isso aconteceu?
Tem a ver com o cristal ou... Não. A Miko me fez beber a poção... Esqueci o nome. Uma poção de esquecimento? Mas isso é horrível. É proibido. Sim. Eu não aceitei muito bem naquela época. Mas no final eu acho que foi para o melhor. Pelo menos eu sei que ninguém está me procurando ou em luto por minha causa. A minha vida aqui não é motivo de sofrimento para ninguém. Sem falar que a Miko estava com medo de que os humanos viessem me procurar aqui. Ela fez o que achou que deveria fazer para proteger a guarda. A Cori não parece totalmente convencida. Se você diz... Nossa, está ficando nublado de repente. Realmente, as ondas estão sacudindo o barco. Não gosto nada disso. Não deveríamos ficar muito perto da borda. Estou me sentindo tensa. Isso não ajuda. Conversar com a Cori não me acalmou. Gente, então essa parte da Cori que conta um pouco mais sobre a história dela, né? Queria trazer esse trechinho, né? Porque tem... Pelo que eu vi, tem algumas pessoas que não sabem muito dessas informações. Não tô dizendo todos, mas tem alguns que não... Tipo, alguns contaram, mas nem todos sabem os relatos, né? Pra quem já viu o episódio, né? Ou teve a vontade de ler, sabe? Mas pra quem só ficou pulando, né? Pra ir logo nos diálogos de seletivo lá do Faquera, então tá aqui. Então é com isso que eu termino. E, bom, até o próximo vídeo, né? Que amanhã eu vou tentar lançar a outra parte. E, bom, quando chegar os 20, né? Os 20 inscritos, né? Que talvez cheguem, eu vou lançar uma parte do episódio, dessa parte mesmo, do quarto episódio. Um diálogo diferente. Ó, já vou deixar um pequeno spoiler. Na hora que supostamente você tem que ganhar imagem, né? Você tem que selecionar, tem que defender o leito. Mas você já parou para pensar que se você ficar paralisada, o que acontece? Eu sei do que é. Eu sei muito bem e talvez a maioria não saiba disso. Eu não vou ganhar a imagem do Lance, já vou logo avisando. Porque eu vou perder de qualquer jeito. Então... Tô aqui já avisando, dizendo, beleza? Então é isso. Até a próxima, vamos chegar, né, a todos os 20 inscritos, né, quem sabe. Ou quem sabe eu lance mais antes, né, porque eu fico muito ansiosa para lançar. Então, um beijo e até a próxima.